Olá, pessoal! Vamos à correção dos exercícios da aula sobre distribuição de frequências. Nós tínhamos 3 exercícios, um sobre dosagem, um segundo sobre aditivo e um terceiro sobre tempo de hidratação do concreto. Vamos ver cada um deles. Vamos começar com a atividade sobre as dosagens. Nesse caso, nós tínhamos o objetivo de avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando duas diferentes dosagens de cimento, D1 e D2, no processo de formação do concreto. Para isso, utilizou-se 26 corpos de prova para cada tipo de dosagem. Após isso, um teste específico foi realizado para medir a resistência à compressão. Nesse caso, nós tínhamos que construir a tabela da distribuição de frequências e o histograma dos valores de resistência para cada uma das dosagens de cimento. Vamos lá? Então, nós temos a tabela dos valores de resistência à compressão do concreto para as diferentes doses de cimento. Primeira coisa que nós temos que fazer, que seria interessante, é colocar os dados em rol, em ordem crescente, do maior para o menor, ou então em ordem decrescente, do menor para o maior. Para quê? Para que nós consigamos encontrar o menor e o maior valor para nós calcularmos a primeira etapa, que é calcular a amplitude total. Para calcular a amplitude total, nós vamos pegar o maior valor e subtrair do menor valor, que deu 84,22. Na sequência, nós vamos calcular o número de classes convenientes, que é igual a K, que é igual a raiz de N. Nós temos um N igual a 26, que é o número total de valores de cada um dos tratamentos, no caso, as doses. Então, nós temos K igual a 5,10, ou seja, mais de 5 classes, então nós vamos ter 6 classes. A amplitude das classes vai ser igual à amplitude total dividido por K. Então, 84,22 dividido por 5,10, que é igual a 16,51. Agora que nós temos a amplitude das classes, que é 16,51, nós conseguimos construir a tabela da distribuição de frequência. A tabela da distribuição de frequências da resistência à compressão do concreto para a dose 1 de cimento ficará da seguinte forma. Primeiro, nós construímos as classes. A primeira classe vai conter o menor valor, que é o 30,09. O limite superior dessa classe vai ser igual ao 30,09 mais 16,51, que é o 46,60. A próxima classe vai iniciar com 46,60, ou seja, o limite inferior dessa classe vai ser 46,60. O limite superior é igual ao 46,60 mais 16,51, 63,11. A próxima classe vai iniciar com 63,11. O limite superior dessa classe vai ser 63,11 mais 16,51, 79,62. A próxima classe vai iniciar com 79,62 e o seu limite superior vai ser 79,62 mais 16,51, 96,13. A próxima classe vai se iniciar em 96,13 e o limite superior vai ser igual a 96,13 mais 16,51, 112,64. E a última classe vai iniciar com 112,64 e vai ter como limite superior 112,64 mais 16,51, que é a amplitude das classes, 129,15, ok? Depois, pessoal, nós vamos contar os números de valores que estão contidos neste intervalo. Por exemplo, nós temos 3 valores que estão entre 30,09 e 46,60.
Depois, nós temos 5 valores que estão entre 46,60 e 63,11. Nós temos 12 valores que estão entre 63,11 e 79,62. Nós não temos nenhum valor que está entre 79,62 e 96,13. Nós temos 5 valores que estão entre 96,13 e 112,64. E nós temos um valor que está entre 112,64 e 129,15. A frequência relativa vai ser igual ao valor da frequência absoluta da classe dividido pelo total, que no caso é 26. Então, o primeiro, 3 dividido por 26, que é igual a 0,12. O segundo, 5 dividido por 26, que é igual a 0,19. O terceiro, 12 dividido por 26, que é igual a 0,46. O próximo é 0, porque nós não temos frequência absoluta. O quinto é 5 dividido por 26, que é igual a 0,19. E o último, 1 dividido por 26, 0,04. A soma dessa coluna totaliza 1. A frequência relativa em porcentagem é o valor da frequência relativa multiplicado por 100. 0,12 vezes 100, 12%. 0,19 vezes 100, 19%. 0,46 vezes 100, 46%. 0 vezes 100, 0. 0,19 vezes 100, 19%. 0,04 vezes 100, 4%. A soma dessa coluna vai totalizar em 100. A frequência acumulada, pessoal, da primeira classe se repete a frequência absoluta. Então, se a frequência absoluta da primeira classe é 3, a frequência acumulada da primeira classe também será 3. Da segunda classe, é a soma da frequência acumulada da classe anterior mais a frequência absoluta. 3 mais 5, 8. E vai seguindo essa lógica. 8 mais 12, 20. 20 mais 0, 20. 20 mais 5, 25. 25 mais 1, 26. Então, temos aí a frequência acumulada. O ponto médio da classe é igual ao limite inferior mais o limite superior dividido por 2. 30,09 mais 46,60 dividido por 2 é igual a 38,35. 46,60 mais 63,11 dividido por 2, 54,86. 63,11 mais 79,62 dividido por 2 é igual a 71,37. 79,67 mais 96,13 dividido por 2, 87,88. 96,13 mais 112,64 dividido por 2, 104,39. 112,64 mais 129,12 dividido por 2, 120,90. Então, finalizamos ali a última coluna dos nossos pontos médios. Nós não temos somatória, tanto para a frequência acumulada, quanto para o ponto médio. Então, nós finalizamos a distribuição de frequência das doses 1. Agora, vamos criar a tabela da distribuição de frequência para a dose 2. Seguimos o mesmo raciocínio, colocando os valores de resistência da dose 2 em ordem crescente. Calculamos a amplitude, maior valor menos o menor valor, 109,39 menos 10,58 igual a 98,81. Na sequência, calculamos o número de classes convenientes. Raiz de 26 igual a 5,10 mais de 5 classes, sendo aproximadamente 6 classes. Agora, calculamos a amplitude das classes, que é igual à amplitude total, dividido pelo número de classes, 98,81 dividido por 5,10 é igual a 19,37. Então, nesse caso,
A amplitude das classes vai ser igual a 19,37. E aí podemos construir a tabela da distribuição de frequência. Então, a tabela da distribuição de frequência ficará: temos o título, distribuição de frequência da resistência à compressão do concreto para dose 2 de cimento. Então, nós vamos construir as classes. Nós iniciamos a primeira classe com o menor valor, 10,58, e o limite superior dessa classe vai ser 10,58 mais 19,37, totalizando 29,95. A próxima classe vai ser 29,95 de limite inferior e de limite superior 29,95 mais 19,37 igual a 49,32. A próxima classe vai ter o limite inferior 49,32 e de limite superior 49,32 mais 19,37, totalizando 68,68. A próxima classe vai ser 68,68 e de limite superior 68,68 mais 19,37, 88,06. A próxima classe 88,06 mais 19,37, totalizando 107,43. E a última classe 107,43 mais e de limite superior 107,43 mais 19,37, totalizando 126,80. Então, nós temos aí as nossas classes da nossa distribuição de frequência. Nós podemos calcular o ponto médio, né, na sequência, que é igual à somatória dos limites dividido por 2. Então, limite inferior mais limite superior dividido por 2. 10,58 mais 29,95 dividido por 2, 20,27. 29,95 mais 49,32 dividido por 2 igual a 39,64. 49,32 mais 68,68 dividido por 2 igual a 59,01. 68,68 mais 88,06 dividido por 2, 78,38. 88,06 mais 107,43 dividido por 2, 97,75. E, por fim, 107,43 mais 126,80 dividido por 2, 117,12. Na sequência, nós podemos encontrar a frequência absoluta. Nós encontramos aí quantos valores tem em cada intervalo. Então, no intervalo de 10,58 a 29,95, nós temos um total de 4 valores. De 29,95 a 49,32, nós temos um total de 8 valores. De 49,32 a 68,68, nós temos 5 valores. De 68,68 a 88,06, nós temos 6 valores. E de 88,06 a 107,43, nós temos 2 valores. E de 107,43 a 126,80, nós temos 1 valor. Então, aí na nossa terceira coluna, nós temos as frequências absolutas: 4, 8, 5, 6, 2 e 1. A soma dessa coluna vai ser igual ao número de observações total, 26. A frequência relativa é igual às frequências absolutas dividido pelo N. Então, 4 dividido por 26, 0,15. 8 dividido por 26, igual a 0,31. 5 dividido por 26, igual a 0,19. 6 dividido por 26, igual a 0,23. 2 dividido por 26, igual a 0,08. E 1 dividido por 26 igual a 0,04, totalizando em 1 essa quarta coluna. A frequência relativa em porcentagem são esses valores multiplicados por 100. Então, 0,15 vezes 100, 15%. 0,31 vezes 100,
31%, 0,19 vezes 100, 19%, 0,23 vezes 100, 23%, 0,08 vezes 100, 8% e 0,04 vezes 100, 4%. A frequência acumulada da primeira classe é igual à frequência absoluta da primeira classe. Então, repetimos. Se é 4, a frequência absoluta, a frequência acumulada da primeira classe vai ser 4. Da segunda classe, vai ser igual à frequência acumulada da classe anterior, que é 4, mais a frequência absoluta dessa classe, 8. 4 mais 8, 12. Na sequência, 12 mais 5, 17. Na sequência, 17 mais 6, 23. Na sequência, 23 mais 2, 25. E, por fim, 25 mais 1, 26. Totalizando aí o número de observações totais. Ok? Então, finalizamos aí a frequência acumulada, sempre acumulando os valores de frequência absoluta. Vamos ao histograma desse exercício. Então, no vetor y, né, nós vamos colocar as frequências, tá? Aí, pessoal, vocês podem determinar o intervalo que vocês querem colocar aí no vetor, né? Lembrando aí que deve ser proporcional aí certinho esses intervalos. Eu coloquei 3, 6, 9 e 12. Coloquei Fi, que é a nossa frequência absoluta. No eixo X do nosso gráfico, nós vamos colocar os valores de resistência, ou seja, a amplitude das classes, ok? E aí nós construímos a coluna de acordo com as frequências absolutas. Por exemplo, para a dose 1, as classes vão de 30,09 a 46,60, vai de 46,60 a 63,11, de 63,11 a 79,62, de 79,62 a 93,13, de 96,13 a 112,64, de 112,64 a 129,15, tá? A primeira classe, eu tenho uma frequência absoluta de 3, então eu subo a minha coluna até o 3. Na segunda classe, eu tenho uma frequência absoluta de 5, então eu subo a minha coluna até o 5. Na terceira classe, eu tenho uma frequência absoluta de 12, então a minha coluna vai lá até o 12. Na quarta classe, eu não tenho nenhum valor, então vai ficar uma lacuna. Na quinta classe, nós temos um valor de 5, então a coluna vai ali até o 5. E por fim, a última coluna da dose 1 vai até 1, então nós vamos ter uma coluna de 1 ali, ok? Para a dose 2, nós temos aí a primeira classe, que vai de 10,58 a 29,95, nós temos uma frequência absoluta de 4, então a nossa coluna sobe até o 4. A segunda coluna vai de 29,95 a 49,32. Nós temos uma frequência absoluta de 8. Então, a nossa coluna vai subir ali até o 8. A terceira vai de 49,32 a 68,69. Então, nosso valor vai subir ali até o 6, porque nós temos uma frequência absoluta de 6. A próxima classe vai de 88,06 a 107,43. Então, nós temos duas observações, a frequência absoluta igual a 2, a coluna vai até o 2. E a última vai de 107,43 a 126,80, nós temos uma frequência absoluta de 1, então a coluna vai até o 1, tá? Então, em um eixo nós vamos colocar a frequência absoluta, no outro eixo nós vamos colocar a resistência, tá? As classes, os valores de resistência de limite inferior e limite superior das classes. É importante colocarmos um título no gráfico, né? Coloquei ali figuras 1 e 2, histogramas da resistência à compressão do concreto para diferentes doses de cimento. Finalizamos o primeiro exercício, vamos ao segundo. O segundo exercício era a atividade sobre aditivos. Nesse exercício,
nós vamos avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando dois diferentes tipos de aditivos, A e B, adicionados no processo de formação do concreto. Nessa atividade, nós vamos construir a tabela da distribuição de frequência e o histograma dos valores de resistência para cada um dos tipos de aditivo. Então, pessoal, nós temos a tabela dos valores de resistência à compressão do concreto para diferentes tipos de aditivos adicionados no concreto. Então, nós temos o aditivo A e o aditivo B, ok? Primeira coisa que nós temos que fazer, que é interessante, é colocar os dados em ordem, os dados em rol. Calculando a amplitude do aditivo A, a amplitude total vai ser igual a 245 menos 97, que é o 148. O número de classes convenientes vai ser igual a raiz de n, que é a raiz de 25. Então, nós vamos ter aproximadamente 5 classes. Depois eu vou explicar para vocês que podemos ter 6 classes, tá? A amplitude das classes vai ser igual à amplitude total dividido por K, 148 dividido por 5, 29,60, ok? Então, vamos lá. Vamos à construção da tabela da distribuição de frequência. Lembrando que a amplitude é igual a 29,60 de cada uma das classes. Então, vamos começar ali na construção da primeira classe. A primeira classe, pessoal, vai ser igual, vai ter como limite inferior o menor valor, 97, e como limite superior, 97 mais 29,60, 126,60. Tá? A segunda classe vai começar com 126,60 e vai até 156,20, que é igual a 126,60 mais 29,60. A terceira classe vai começar com o limite inferior de 156,20 a 156,20 mais 29,60, que é 185,80. A próxima classe vai ser 185,80 até 185,80 mais 29,60, que é igual a 115,40. 215,40, me desculpe. A próxima classe vai ser 215,40 a 245. Pessoal, nesse caso, nós sabemos que o último valor é 245 e ele não estaria contido nessa classe se estivesse aberto para o limite superior, tá? O que eu fiz para continuar com 5 classes? Eu fechei o limite superior, ou seja, o 245 faz parte dessa classe. Vocês poderiam, para resolver esse problema também, em vez de fazer isso que eu fiz, o fechado para o limite superior, vocês poderiam criar uma sexta classe. Não tem problema, tanto faz. Pode criar uma sexta classe ou fechar para o limite superior. Nesse caso eu fiz dessa forma, não tem problema se vocês fizeram da forma diferente. O importante é que esteja bem representado. Por exemplo, se eu fechei, eu tenho que usar ali o símbolo fechado para o limite superior, ou seja, o limite superior também está contido nessa classe. É para isso que serve essas representações. Na sequência, eu fiz o ponto médio, né? O ponto médio é igual à somatória dos limites dividido por 2, ou seja, a somatória do limite inferior mais o limite inferior dividido por 2. Do primeiro ali é 97 mais 126,6 dividido por 2, 111,80. Do segundo, 126,60 mais 156,20, 141,40. No terceiro, 156,20 mais 185,80 dividido por 2, 171. No quarto, 185,80 mais 215,40 dividido por 2, 200,60. E por fim, 215,40 mais 245 dividido por 2, 230,20. Então, temos aí os pontos médios. A frequência
absoluta é a contagem de valores que estão dentro do intervalo. No primeiro intervalo, nós temos um valor. No segundo intervalo, que é de 126,60 a 156,20, 7 valores. No terceiro intervalo, de 156,20 a 185,80, 9 valores. No próximo, de 185,80 a 215,40, 4 intervalos. E no último intervalo, de 215,40 a 245 fechado, nós temos 4 valores. Somando aí as frequências, nós temos um total... Opa, saiu ali da tela, vamos voltar só um pouquinho. Nós temos um total de 25, deixa eu esperar arrumar ali, de 25 valores, que é o nosso N, ok? Então, nós temos 17944 de frequência absoluta, totalizando a 25 valores. A frequência relativa vai ser igual ao valor da frequência absoluta dividido por 25. 1 dividido por 25, 0,04. 7 dividido por 25, 0,28. 9 dividido por 25, 0,36. 4 dividido por 25, 0,16. 4 dividido por 25, 0,16 também. Se nós somamos essa coluna, nós temos o valor 1. Em porcentagem é só multiplicar por 100. 4, 28, 36, 16, 16, totalizando 100, tá? Frequência acumulada, lembrando que da primeira classe a gente repete a frequência absoluta, 1. Na segunda classe a gente pega a frequência acumulada da anterior, 1 mais 7. Depois, 8 mais 9, 19, 17. 17 mais 4, 21. 21 mais 4, 25. Totalizando aí o N, nós não temos total nessa coluna. Então, tracinho aí, ok? Finalizamos a distribuição de frequência para o aditivo A. Vamos ao aditivo B. Para o aditivo B, nós fazemos a mesma coisa, nós ordenamos do menor para o maior, tá? E aí calculamos a amplitude. 123 é o maior valor, menos 83,90, que é o menor valor. A amplitude vai ser igual a 39,64. Calculamos K, que é igual a raiz de N, raiz de 25, que é igual a 5. A amplitude das classes vai ser igual à amplitude total dividida por K, número de classes. 39,64 dividido por 5, 7,93. Então, nesse caso, a amplitude das classes vai ser igual a 7,93 e nós podemos construir a tabela da distribuição. Então, vamos à nossa tabela da distribuição de frequência. Tabela 2, distribuição de frequências, a resistência, a compressão do concreto para o aditivo B, tá? Então, o limite inferior da primeira classe vai ser igual a 83,90. O limite superior dessa classe, 83,90, mais 7,93, 91,83. Da segunda classe, começamos com 91,83 e o limite inferior vai ser igual a 91,83 mais 7,93, 99,76. Da próxima classe, 99,76, o limite superior vai ser igual a 99,76 mais a amplitude 7,93. Da próxima, 107,68 e o limite superior 107,68 mais 7,93, 115,61. Da última classe, 115,61 e de limite superior 115,61 mais 7,93, que é o 123,56. Pessoal, nesse caso também nós temos valores no nosso conjunto de dados de 123,54. Então, nós vamos fechar para esse valor para não ter que construir mais uma classe. Porém, vocês poderiam ter construído mais uma classe sem problema nenhum.
O ponto médio, pessoal, igual nós já fizemos em todas as outras distribuições de frequência. Pega o limite inferior mais o limite superior e divide por 2. Então, da primeira classe ali, 83,90 mais 91,83, 87,86. Da segunda classe, 91,83 mais 99,76, 95,79. Da terceira classe, 99,76 mais 107,68, 103,72. Da próxima classe, 107,68 mais 115,61 dividido por 2, 111,65. Da próxima classe, 112,61 mais 123,54 dividido por 2, 119,58. As frequências absolutas é só contar o número de observações que nós temos nos intervalos. Da primeira classe, nós temos de 83,90 a 91,83, 7 valores. Na segunda classe, de 91,83 a 99,76, 5 valores. De 99,76 a 107,68, nós temos 6 valores. De 107,68 a 115,61, 4 valores. De 115,61 a 123,54, nós temos 3 valores. Então, nesse caso, nós temos de frequência absoluta 7, 5, 6, 4 e 3. Somando tudo isso, 25. Frequência relativa, o valor da frequência absoluta dividido pelo N. 7 dividido por 25, 0,28. 5 dividido por 25, 0,20. 6 dividido por 25, 0,24. 4 dividido por 25, 0,16. 3 dividido por 25, 0,12. Totalizando ali 1. Frequência relativa em porcentagem, esse valor multiplicado por 100. 0,28 vezes 100, 28%, 20%. 24%, 16%, 12%, essa coluna totaliza 100. Frequência acumulada. Da primeira classe, a gente repete a frequência absoluta. 7, 7. Da segunda classe, pegamos o 7, somamos com o 5, 12. Da terceira classe, pegamos o 12 e somamos com o 6, 18. Da quarta classe, nós pegamos o 18 e somamos com o 4, 22. Da última classe, pegamos o 22, somamos com o 3, totalizamos aí o N, que é o 25, ok? Vamos ao histograma agora. Pessoal, aí nós temos o histograma, tá? No eixo Y, nós colocamos as frequências, eu coloquei ali o intervalo de 3, 6, 9 e 12, né? Os intervalos eles têm que ser iguais. E no eixo X, os nossos valores de resistência ou os limites inferiores e superiores das nossas classes, tá? Coloquei um título, figuras 1 e 2, histogramas da resistência à compressão do concreto para diferentes tipos de aditivos, tá? Então, ali, para o aditivo A, nós temos aí de limite inferior da primeira classe, 97 a 126,60, nós temos um valor. Então, nós subimos a nossa coluna até o 1. Na segunda classe, 126,60 a 156,20, nós temos 7 valores. Subimos a nossa coluna até o 7. Na terceira classe, vai de 156,20 a 185,80. Nós subimos o nosso valor até o 9. 185,80 a 215,40, 4 valores. Subimos ali na frequência absoluta até o 4. E a última classe vai de 215,40 a 245, também 4 valores. Fazemos a nossa coluna até o 4. No aditivo B, a primeira classe vai de 83,90 a 91,83, temos 7 valores, então a nossa coluna vai até o 7. De 91,83 a 99,76, temos 5 valores, então a nossa coluna vai até o 5.
Na próxima classe, vai de 99,76 a 107,68. A nossa coluna vai até o 6. Na próxima, 107,68 a 115,61, a coluna vai até o 4. E, por fim, de 115,61 a 123,64, a nossa coluna vai até o 3, porque nós temos 3 de frequência absoluta, tá? Esse gráfico de histograma, ele serve para quê? Para que a gente veja a distribuição dos dados, para que a gente veja aonde estão concentrados ou aonde não tem valores nenhum, como, por exemplo, no gráfico anterior, né, das doses, nós tínhamos uma coluna que tinha 0 valores, ou seja, nós temos uma lacuna entre os valores. Então, fica fácil de nós visualizarmos os dados. Eu fiz com frequência absoluta, pessoal, mas porém vocês poderiam também ter feito o gráfico, em vez do eixo Y ser a frequência absoluta, poderia ser a frequência relativa ou a frequência relativa em porcentagem, ok? Vamos para o próximo exercício. O próximo exercício, pessoal, é a atividade sobre o tempo de hidratação. Nesse caso, nós vamos avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando 2 diferentes tempos de hidratação, T1 e T2, no processo de cura. Nesse sentido, utilizou-se 25 corpos de prova para cada tempo de hidratação. Nesse caso, nós vamos construir a tabela da distribuição de frequência e o histograma dos valores de resistência para cada uma das dosagens de cimento. Vamos lá? Então, pessoal, nós temos aí a tabela com os valores de resistência à compressão de concreto para 2 tempos de hidratação de cimento, tempo 1 e tempo 2. Primeira coisa que nós temos que fazer é colocar os dados em ordem crescente ou decrescente, tá? Tanto para o tempo 1 como para o tempo 2. Vamos lá, distribuição de frequência para o tempo 1. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a amplitude. Nós vamos calcular a amplitude total, que é igual a 115 menos 245, 130. O K é igual a raiz de N, raiz de 25, 5. A amplitude é igual à amplitude total dividido por K, 130 dividido por 5, 26. Então, lembre desse valor, 26, que nós vamos utilizar para construir a nossa distribuição de frequência, as nossas classes. Então, a nossa primeira tabela aí vai ter o título Distribuição de frequências da resistência à compressão do concreto para o tempo 1 de hidratação. A primeira classe, ela vai iniciar com o limite inferior de 115, que é o menor valor dos dados, e vai ter limite inferior 115 mais 26, que é o 141. A próxima classe vai se iniciar em 141 e vai ter como limite superior 141 mais 26, 167. A próxima classe vai começar com 167 e vai ter de limite inferior 167 mais 26, 193. A próxima classe vai iniciar com 193 e vai ter como limite superior 193 mais 26, 219. A última classe vai iniciar em 219 e vai terminar em 119 mais 26, 245, ok? Então, pessoal, nesse caso eu também fiz fechado para o limite superior. Vocês poderiam ter construído mais uma classe, uma sexta classe, sem problemas, ok? O ponto médio é igual a soma dos limites, limite inferior mais limite superior, dividido por 2. Então, da primeira classe, 128, da segunda classe, 154, da terceira classe, 180, da quarta classe, 206 e da quinta classe, 232. As frequências absolutas são as contagens de valores que eu tenho nos intervalos. Então, o primeiro intervalo vai de 115 a 141. Tenho 3 valores. O próximo vai de 141 a 167. 7 valores. O próximo nós temos de 167 a 193, 8 valores. Na próxima, nós temos de 193 a 219, 4 valores. E na última, de 219 a 245, 3 valores. Então, nós temos de frequência absoluta 3, 7,
8, 4 e 3. Somando isso, nós temos 25. As frequências relativas vão ser igual às frequências absolutas dividido por n. Então, a primeira ali, 3 dividido por 25, 0,12. A segunda, 7 dividido por 25, 0,28. 8 dividido por 25, 0,32. 4 dividido por 25, 0,16. E 3 dividido por 25, 0,12. Somando essa coluna, nós temos 1. A próxima são os valores de frequência relativa vezes 100. 0,12 vezes 100, 12. 0,28 vezes 100, 28. Então, 12, 28, 32, 16 e 12. Somando esses valores, nós temos o total 100. E na frequência acumulada da primeira classe, nós temos igual ao valor da frequência absoluta, 3. Da segunda classe, 3 mais 7, 10. Da próxima classe, 10 mais 8, 18. Da próxima classe, 18 mais 4, 22. E na última classe, nós temos que ter aí o número de observações, 22 mais 3, 25. Então, nós terminamos aí a nossa tabela da distribuição de frequência. Tanto na tabela da distribuição de frequência como no gráfico de histograma, nós conseguimos ver aonde tem a maior concentração de dados, aonde a gente tem a maior porcentagem ou então o maior acumulado dos nossos dados. Ok? Vamos a tempo de hidratação 2. No tempo de hidratação 2, a nossa amplitude total vai ser igual a 114,99 menos 78,16, que é igual a 36,83. O nosso número de classes vai ser também raiz de 25, 5. A amplitude de classes vai ser igual a amplitude total dividido por K, 36,83 dividido por 5 igual a 7,37. Anota esse valor aí que vai ser a nossa amplitude das classes e nós vamos utilizar para construir a distribuição de frequências da resistência à compressão do concreto para o tempo 2 de hidratação. Então, vamos construir aí a nossa classe. A primeira classe vai de 78,16, que é o menor valor do nosso conjunto de dados, a 78,16 mais 7,37, 85,53. A próxima classe vai de 85,53 a 85,53 mais 7,37, 92,89. A próxima classe vai de 92,89 a 92,89 mais 7,37, que é 100,26. A próxima classe vai de 100,26 a 100,26 mais 7,37, 107,62. A última classe, 107,62 a 107,62, que é o 114,99. Pessoal, eu fiz fechado a 114,99, porém vocês poderiam ter criado aí a sexta classe, já que nós temos aí valores 114,99 no nosso conjunto de dados. O ponto médio é igual à soma dos limites dividido por 2, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Então, ali na primeira classe, por exemplo, 78,16 mais 85,53 dividido por 2, 81,84. Então, nós temos aí os nossos valores de ponto médio. 81,84, 89,21, 96,58, 103,94, 111,13. Nós não temos total para os pontos médios, ok? Frequência absoluta é a contagem de valores que nós temos nos intervalos. Tá? De 78,16 a 85,53, nós temos 3 valores. De 85,53 a 92,89, nós temos 7 valores. De 92,89 a 100,26, 6 valores. De 100,26 a 107,62, 4 valores. De 107,62 a 114,99, 5 valores. Então, nós temos aí de frequência absoluta 3, 7, 6, 5 e 4.
3, 7, 6, 4 e 5 valores. Somando aí esses valores, nós temos 25, ok? As frequências relativas vai ser 3 dividido por 25, 0,12. 7 dividido por 25, 0,28. 6 dividido por 25, 0,24. 4 dividido por 25, 0,16. 5 dividido por 25, 0,20. Somando aí as nossas frequências relativas, nós temos o valor 1. Frequência relativa em porcentagem, o valor da frequência relativa vezes 100. Então, nós temos 12, 28, 24, 16 e 20. Somando esses valores, nós temos 100. Vamos agora à última coluna, frequência acumulada. A frequência acumulada da primeira classe é igual a 3, que é igual à frequência absoluta da primeira classe. Da segunda classe vai ser igual à frequência acumulada da primeira, 3, mais a frequência absoluta dessa classe, 3 mais 7, 10. Da próxima classe, 10 mais 6, 16. Da próxima classe, 16 mais 4, 20. Da próxima classe, 20 mais 5, totalizando o N, 25. Tá? Então, a frequência acumulada da última classe sempre vai ser igual ao N. Na distribuição de frequência, na tabela da distribuição de frequência, nós conseguimos ver aí aonde nós temos a maior concentração de dados, a maior porcentagem. Então, fica fácil de ver a nossa distribuição dos nossos dados. O histograma é uma forma representativa da distribuição de frequência no gráfico. Vamos ver? Então, finalizando aí, nós temos o histograma da resistência à compressão do concreto para os diferentes tempos de hidratação. Tá? Então, nós temos o tempo 1 e o tempo 2. Tá? No vetor Y, nós temos as frequências absolutas e no vetor X, nós temos os valores de resistência, ou seja, os limites inferiores e superiores de cada uma das classes. Para o tempo 1, a primeira classe vai de 115 a 141. Nós temos 3 de frequência absoluta. Então, a nossa coluna vai até o 3. Na segunda classe, nós temos de 141 a 167, nós temos 7 valores de frequência absoluta. Então, a nossa coluna vai até o 7. Na terceira classe, nós temos de 167 a 193, nós temos 8 observações, então nossa coluna vai até o 8. E na próxima, nós temos de 193 a 219, o nosso gráfico vai até o 4. Na última, nós vamos de 219 a 245, nós temos 3 observações, os nossos dados vão até o 3. Para o tempo 2, nós temos de 78,16 a 85,53, nós temos 3 valores. Então, a nossa coluna vai até o 3. De 85,53 a 92,89, 7 valores, a coluna vai até o 7. A próxima vai de 92,89 a 100,26. Nós temos 6 valores, a coluna vai até o 6. 100,26 a 107,62, 4 valores, a coluna vai até o 4. De 107,62 a 114,99, a nossa coluna vai ali até o 5. Então, nós temos ali os nossos gráficos da nossa distribuição. Tá? Nós conseguimos ver em qual classe nós temos maior quantidade, a maior frequência, em qual classe nós temos menos, se nós temos alguma lacuna de valores. Então, nós conseguimos ver a distribuição dos nossos dados, ok? Então, para isso que serve tanto a tabela da distribuição de frequência quanto o gráfico de histograma. É bem importante conhecer a distribuição dos dados, que é por meio dela que nós sabemos como que nós vamos fazer a análise desses dados futuramente, ou seja, a inferência desses dados, tirar a conclusão qual dosagem é melhor, qual tempo é melhor, qual aditivo é melhor. Tudo bem, pessoal? Então, finalizamos a correção dos nossos exercícios. Poderiam ter feito em algum software como Excel ou então como Google Planilhas. Tudo bem, pessoal? Então, até o próximo exercício.